Vamos assistir o vídeo introdutório da nossa série de João. E logo depois do vídeo introdutório, nós vamos para a leitura e exposição da Sagrada Palavra do Senhor. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João capítulo 7, versículo 25 até o 36 está escrito assim. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram essas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podereis ir? Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Senhor, estamos diante da sua palavra mais uma vez, que acabou de ser aberta e ser lida, num culto que aponta para o Senhor, para o seu Cristo e para o seu Santo Espírito. Fomos instruídos por cada momento dessa liturgia, por cada canção, e chegamos até aqui prontos, preparados e ávidos por receber palavras de vida eterna. Abra então as comportas das suas ricas bênçãos e derrama sobre nós copiosa redenção. Transforma-nos, Senhor.
É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Nos versículos anteriores, ele ensinou publicamente no templo. E o seu ensino provocou espanto e discussões inúmeras entre o povo. Os líderes judeus já haviam tentado prendê-lo, já o haviam ameaçado de morte, mas Jesus continuou pregando com ousadia. O povo está dividido. Alguns reconhecem pelos sinais que ele é o Cristo. Outros rejeitam essa ideia completamente. E a cena que está diante dos seus olhos é vista durante toda a história do cristianismo. Muitos veem a verdade diante de si, mas permanecem cegos em preconceitos e incredulidade. Isto acontece nos dias de hoje. Muitos conhecem sobre Jesus, mas ainda não foram capazes de se render a Ele. A história da humanidade é uma sequência de interpretações falhas sobre Deus e sobre a sua vontade. Desde o Éden, o homem tenta definir a verdade de acordo com as suas percepções. O homem julga o Criador a partir de lentes limitadas. E quando Deus se fez carne e habitou entre nós, infelizmente o padrão se repetiu. Cristo foi visto, foi ouvido, seus sinais foram presenciados, experimentados, e mesmo assim, muitos interpretaram mal sua identidade e missão. A cegueira não estava na falta de evidências, nunca esteve. A cegueira está na dureza do coração humano. O nosso texto nos coloca exatamente nesse cenário. O povo e os líderes religiosos de Jerusalém estão divididos. Uns questionam, outros creem, outros planejam a sua captura, outros o ignoram. No entanto, todos os grupos julgam a situação a partir dos seus próprios pressupostos. Pressupostos esses que são meramente humanos e por isso totalmente falhos. A multidão busca sinais, mas se recusa a ver a revelação. Os fariseus tentam controlar o tempo, mas ignoram a soberania divina. Jesus, por sua vez, segue seu caminho inabalável, porque sabe e sempre soube que a sua vinda e a sua vida estavam no centro do plano do seu Pai e do nosso Deus. Ao mergulharmos no nosso texto, nós veremos que a identidade de Jesus sempre confronta o coração humano. Nós veremos que a nossa tendência é da confusão. Nós também veremos, com muita clareza, a missão de Deus nesse mundo e a dureza e a vileza do pecado. Nós veremos que a vinda de Jesus é um divisor de águas, que divide a vida e da morte. E por fim, nós perceberemos que o propósito de Deus em enviar Jesus pode, se aceito, garantir a nossa vida eterna, mas se rejeitado, garantir a nossa perdição eterna. A pergunta é como julgamos a Cristo? E a nossa resposta vai determinar não só a nossa percepção, mas também o nosso destino eterno. Como tema da nossa reflexão, o Cristo desconhecido, a identidade e o destino de Jesus e a consequência eterna para todos os homens. O texto começa mostrando o conflito da interpretação humana e da identidade de Jesus. Olha comigo do versículo de número 25 ao 27. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem.
porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Perceba o que está aqui nesse texto. Os habitantes de Jerusalém, na festa dos tabernáculos, estão olhando para o Senhor Jesus, estão vendo o Senhor Jesus, estão ouvindo o Senhor Jesus, estão experimentando os sinais do Senhor Jesus. E a pergunta é, bom, esse homem não está sendo procurado? As autoridades não querem matar? A pergunta é, esse homem não é um condenado? O que ele está falando para o povo? Quem ele pensa que é? Mas a confusão é tamanha que outros vão dizer, bom, se ele está falando publicamente, as autoridades chancelaram, ele é o Cristo. Uns estão dizendo, ele é um criminoso, precisa prender esse cara. Outros estão dizendo, não, mas se ele está falando, ele é o Cristo. As autoridades reconheceram. Aí veio uma terceira turma e fala, não, que Cristo o quê? Está louco? Nós sabemos de onde ele é. Ele é Jesus de Nazaré, o carpinteiro. A gente sabe quem ele é. Que bobagem é essa de Cristo? Que Cristo? Não tem Cristo nenhum aqui. E aí os teólogos vão dizer, tem razão. Porque quando Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele veio. Olha a confusão da interpretação. Perceba uma coisa. Eu e você, assim como eles, somos seres interpretativos. Tudo passa pelo crivo da nossa interpretação. Tudo a gente recebe e interpreta. O grande problema é que desde o Éden, desde a queda do Éden, o ser humano, eu e você, interpretamos a realidade à nossa maneira. Quando nós olhamos para Deus e para Cristo, a nossa interpretação, na maioria das vezes, é ambígua. É o Salvador ou é o criminoso? A gente o conhece ou não conhece? Ele de fato é bom ou não é? Perceba que ela não só é ambígua, ela tem sempre dois lados, mas na maioria das vezes a conclusão que a gente chega é sempre equivocada. O povo de Jerusalém está diante do Messias, do Deus encarnado. Mas as expectativas distorcidas da mente da população e as limitações humanas e a queda os impedem de conhecer a verdade. Eles sabem de algumas verdades, percebam, eles sabem que os líderes querem matar Jesus. Mas quando vem ensinando livremente, questionam se ele é o Cristo. Se as autoridades querem matá-lo, porque qual seria o motivo deles quererem matá-lo? Essa pergunta não é feita. A conclusão é imediata. Ele é um criminoso? Talvez seja o Cristo, acho que não. Bom, vamos fazer o seguinte, deixe esse assunto para lá. O resumir da interpretação da população é um afastamento da verdade. Eles esperam o Messias, mas não são capazes de reconhecer quando ele chega. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender que a ignorância espiritual nunca foi falta de informação. A ignorância das coisas espirituais, não tem relação com a falta de informação, mas sim com a recusa obstinada em aceitar a verdade. As pessoas não aceitam a verdade, não é porque falta informação para elas, é porque elas não querem. Isso toca nas nossas vidas. Quantas vezes eu e você não interpretamos a realidade por meio de lentes carnais, pecaminosas e humanas? O problema não é interpretar a realidade desse jeito, porque a gente interpreta a realidade dessa forma quase que dioturna. O grande problema é quando a gente interpreta Deus com essas lentes. Quantas vezes nós não olhamos para Deus e a nossa interpretação foi equivocada? Quantas vezes nós já não fomos ambíguos diante de Deus? Quantas vezes nós já não deixamos claro que nós não sabemos quem Ele é? E no fim das contas, é preferível que a gente nem tenha sabedoria disso mesmo. O que esses primeiros versículos nos mostram
é que eu e você precisamos confiar, mas confiar profundamente, que Deus revela a sua verdade em Cristo, e que Cristo é a própria verdade, ainda que isso tudo contrarie todas as nossas concepções, todas as nossas percepções, todas as nossas ideias. A gente deve olhar para esse texto e enxergar claramente que Cristo é a verdade de Deus e que esta verdade nos basta. O texto então começa com essa revelação, ocultada pelo equívoco da interpretação, mas Cristo está aqui, presente. E Cristo presente, nunca ele será omisso. Ele sempre vai revelar quem ele é, a quem ele serve e por que ele veio. A partir do versículo de número 28 e 29, nós temos a clareza da missão de Jesus. Mas ainda persiste a cegueira e a loucura do pecado. Olha comigo o versículo de número 28 até o 29. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Olha que pesado. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. A multidão quer saber quem Jesus é, né? É um condenado, é o Cristo, é o Galileu, é o Nazareno, quem esse cara é? E Jesus se levanta no templo, apinhado de gente, uma multidão, e ele diz: vocês todos me conhecem e sabem de onde eu sou. Jesus aqui não está dizendo que ele é da Galileia, que ele é o Nazareno. Não. Ele está dizendo: todos vocês sabem que eu vim da parte de Deus. Ele está dizendo isso claramente. Não faltam evidências para vocês saberem a minha identidade. Vocês sabem de onde eu sou. E vocês sabem que eu não estou aqui porque eu quero. Eu já disse isso para vocês. Jesus já havia se revelado publicamente várias vezes. Eu vim do verdadeiro. Eu vim daquele que é verdadeiro. O grande problema não é a falta de conhecimento que vocês têm em relação a mim, mas sim a falta de conhecimento que vocês têm em relação a Deus. Versículo de número 28, vocês não conhecem a Deus. Jesus está proclamando aqui de forma contundente: vocês sabem quem eu sou, sabem de onde eu vim, sabem que eu não vim por mim mesmo, fui enviado pelo Pai, está claro quem eu sou e qual é a minha missão. Está claro. Não restam dúvidas. O problema e a confusão não é a clareza, nem a falta dela, mas sim o pecado. Vocês não estão com dúvidas porque falta informação. Pelo contrário, vocês têm informação de sobra. Vocês estão com dúvidas porque o pecado obscurece a verdade. O pecado endurece o coração. Eu não tenho dúvida, versículo de número 29, eu conheço o Pai, vim da parte dele, ele me enviou, eu sei de tudo, mas vocês não o conhecem. Aqui nós temos, talvez, o maior dilema da humanidade, porque quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Presta bem atenção nisso. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, você acabou de rejeitar o Deus Criador de todas as coisas. Mas o inverso também é verdadeiro. Quem acolhe o Filho, recebe de brinde o Pai. Olha que incrível isso.
Quem abraça Jesus, recebe como um plus Deus como Pai, Deus como amigo, Deus como companheiro de jornada. Em outras palavras, e aqui talvez o prêmio mais simples de todos esses: aquele que acolhe o Filho recebe a vida eterna. A grande questão é o pecado. A grande questão é a dureza do coração. Porque não nos faltam provas. A Escritura é clara o suficiente para nos ensinar quem Jesus é. O problema é a nossa resistência da verdade. Somos seres interpretativos e interpretamos as coisas erradas. E para piorar, não conhecemos a Deus e por isso não obedecemos. E logo, a consequência direta é que Cristo fica em segundo lugar. Só que Cristo nunca fica em segundo lugar. Cristo não está na parte de baixo da prateleira, nem no fundo dela. Jesus é o centro da casa. Jesus é o centro do universo. E essa prova aparece no versículo de número 30. Então procuravam prendê-lo. Por ele dizer coisas do tipo, vocês não conhecem a Deus, e Jesus está dizendo isso, vocês não conhecem a Deus, então procuravam prendê-lo. Se a história termina aqui, eu e você olharemos para a história e colocaremos a mão na cabeça e diremos, ele está perdido. Uma multidão está ao redor dele. Os fariseus já queriam matá-lo, não é de hoje. A multidão não sabe ao certo quem ele é ambígua a relação da multidão com ele. Então a liderança decide prendê-lo, certamente ele está perdido. Mas o versículo 30 dá uma guinada. Mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Os homens podem interpretar Jesus de maneira errônea. Os homens podem rejeitar Jesus e rejeitar o Pai. Mas isso não garante que Deus perderá a sua soberania ou que ficará em segundo plano. Entenda bem isso. Quando você interpreta Jesus mal, quando eu interpreto Jesus mal, quando nós interpretamos Jesus mal e colocamos ele para escanteio e automaticamente colocamos Deus para fora do nosso mundo, Deus não é um ser passivo. Nas crônicas de Nárnia, Deus é apresentado como um leão. Cristo é apresentado como Aslan. E aquele leão é dócil, mas nunca foi domesticado. E assim é com Deus. A multidão coloca Jesus para escanteio. A multidão rejeita o Pai. O que Deus vai fazer? Deus vai embora chorando? Não. A soberania de Deus reina sobre a oposição. A soberania de Deus triunfa. Apesar de tentarem prendê-lo, e é isso que está acontecendo, ninguém conseguiu tocar em Jesus. Ninguém conseguiu tocar em Jesus. Por quê? Porque não tinham as condições materiais para isso? Lógico que tinham. Porque não tinham intenção? Lógico que tinham intenção de prendê-lo. Por que então não foram capazes de prendê-lo? Porque o texto diz claramente que ainda não era chegada a hora do Senhor Jesus. E assim é a vida. Eu posso interpretá-lo mal, eu posso rejeitá-lo, eu posso colocar para fora da minha vida, eu posso colocar Deus para fora do meu mundo. Mas eu me engano profundamente. Porque sou eu que estou preso no mundo de Deus. E não tem como os meus planos ou os planos dos homens triunfarem sobre os planos de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada acontece fora do plano de Deus. E até a rejeição de Cristo fazia parte de um plano soberano de Deus. Grava bem isso. Nenhum plano dos homens pode frustrar os desígnios soberanos de Deus. Nenhum plano. Nenhum. Nem teu, nem de ninguém. Nenhum. Nenhum. E sabe que esta verdade, ela nos dá duas direções.
A primeira direção é um baita puxão de orelha. Por quê? Porque os meus planos não vão fazer Deus se aquietar. Nem os seus. Ah, Deus, mas eu queria isso, eu queria aquilo outro, tem que ser desse jeito. Lamento te dizer. Mas Deus não está submisso à sua vontade. E é por isso que a oração do Pai Nosso começa nos dizendo, seja feita a tua vontade. A ideia então é que se o seu plano não vai mudar o plano de Deus, conforme o seu plano ao plano de Deus. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Começa a planejar sua vida a partir de Deus e do seu Cristo. Começa a planejar a vida a partir do Evangelho. Mas nós temos um segundo aspecto, que não é um puxão de orelha, aqui é uma brisa suave no nosso coração. É um sopro de paz. Em tempos de perseguição e de incerteza, em tempos de lamento e de frustração, não podemos nos esquecer que Deus ainda está no controle absoluto da nossa vida, da nossa missão e da nossa existência. Conforme os seus planos a Ele, se a sua teimosia tem atrapalhado sua relação com Deus, mas se você está sofrendo, se encha de esperança nessa manhã, pelo amor de Deus, se encha de esperança. Porque mesmo quando os homens querem matar alguém, e aqui no caso é prender Cristo para matá-lo, nada acontece fora da hora de Deus. E mesmo que estejamos sendo perseguidos, ainda assim, Deus se mantém no controle. Mas a pergunta então que nós fazemos é, por que tem essa perseguição? Por que não seria mais fácil simplesmente retirar essa perseguição? Não seria mais simples Deus estalar o dedo e todo mundo aceitar Jesus e parar com essa história de prisão, de cruz, de cadeia, de inveja? Não seria muito mais simples? Qual é o motivo? Bom, você sabe, o motivo é o pecado lá no Éden. Mas há um segundo aspecto. O motivo é que todas as vezes que o Evangelho é apresentada junto com o Evangelho uma bandeja. E nessa bandeja tem dois alimentos. Pão da vida para a vida ou fruto da morte para a morte. O mal existe e a perseguição existe, porque o Evangelho sempre oferecerá dois únicos caminhos. Veja comigo o versículo de número 31 e 32. E contudo, e apesar dessas coisas todas, e a despeito de tudo isso auto-evidente e claro, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? E ao mesmo tempo, os fariseus não creram nele. Ouvindo a multidão murmurar essas coisas, enviaram guardas para o prendê-lo. Mesmo com a verdade auto-evidente, há descrença. E mesmo que a verdade estivesse mais ou menos aparente, haveria crença. O Evangelho é sempre o oferecimento de vida e morte. Todas as vezes que o Evangelho for pregado, Ele oferecerá pão da vida para a vida, fruto da morte para a morte. A vinda de Jesus gera esse divisor de águas, gera essa separação. Porque com relação a Ele, só duas reações podem existir. A primeira reação está aqui na multidão. Ele é o Cristo, olha os sinais que eles fazem. A multidão vai olhar para o Senhor Jesus e vai reconhecer que sinais maiores do que esses são impossíveis. No entanto, a presença de Cristo vai gerar um antagonismo a Ele total. Os líderes religiosos ficarão tão incomodados, porque sua influência está sendo ameaçada, seu ciúme, a sua posição não deve ser compartilhada, então eles estão movidos por ciúmes, cheios de orgulho,
E ao invés de olhar os sinais e reconhecer, eles tomam medidas para silenciar o Senhor Jesus, eles mandam guardas para prendê-los. E assim é no dia de hoje, meus amados. E esta cena, ela está sendo vivida aqui, neste lugar. Para alguns, Cristo é o Salvador. Para outros, Ele é uma ameaça ao meu estilo de vida. Olha que loucura isso. Ou Cristo é o Salvador, ou Ele ameaça o estilo de vida que eu tenho. E a reação só pode ser uma ou outra, não tem outra reação. Sempre diante de Cristo, haverá duas possibilidades: vida e abundância para aqueles que creem, e condenação para aqueles que o rejeitam. E infelizmente, não dá para não dar resposta para o Evangelho, porque o silêncio é uma resposta cabal e contundente de que eu rejeito Cristo e sua missão. Cristo sempre foi aroma de vida para os vivos e sempre foi perfume da morte para os mortos. Paulo deixou isso claro. Paulo, citando essa realidade, disse: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, para aqueles somos cheiro de vida para a vida. A grande questão não é a gente saber por que tem rejeição. Bom, tem rejeição porque o Evangelho sempre oferece dois caminhos: ou eu me adequo a Cristo, ou eu rejeito a Cristo porque favoreço o meu estilo de vida. Não tem terceira opção. Não tem nenhuma terceira possibilidade. Todo terceiro é excluído e acabou. A questão não é saber por que essas coisas existem. A questão aqui é como que eu e você temos reagido a Cristo. Esse é o ponto. O restante é só perfumaria. Ele é para nós o caminho de vida? Ou ele é pedra de tropeço? Percebe, irmão? Que quando a gente olha para Cristo, a nossa interpretação é ambígua. E alguns de nós têm vivido uma vida que tem colocado Cristo para fora, colocado Deus para fora, e a gente faz isso quase que deliberadamente, mas meio que sem pensar, a gente joga tudo isso para fora. O que prejudica a nossa vida é que Deus não vai embora. Nesse universo dele, ele continua mandando. E ele continua governando. Então o que resta para nós é virar o holofote para a nossa própria alma. E perguntar para a nossa alma: quem é Cristo para você? E perguntar para a nossa existência: quem Ele é? Meus irmãos, atentem-se a isso. De forma muito clara, atentem-se a isso. Ou Cristo é o caminho de vida, ou Cristo é o caminho de morte. Ou Cristo é o alimento para a alma, ou Cristo é a condenação da alma. Ele não pode ser alguém que passe despercebido. E por que eu estou falando de eternidade? Ora, porque o próprio Cristo vai dizer que a rejeição a Ele aqui significa rejeição a Ele lá. Olha comigo o versículo de número 33 até o versículo de número 34. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haverei de procurar-me e não me achareis. Aonde eu estou, vocês não podem ir. Vocês vão procurar por mim, é o que Jesus está dizendo, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde estou. Jesus não está falando aqui de um sumiço provisório, não. Jesus está falando daquilo que nós cantamos aqui. Eu não sei se você percebeu, nós cantamos João 14, na canção da Heloísa Rosa, é isso? Rosa? Isso. E João 14 é a resposta de João 7.
João 14 é a resposta para os crentes. Aqui é a mesma proposição para os incrédulos. Jesus está dizendo, tem um tempo determinado pelo Pai. A minha presença aqui com vocês, ela é definida, ela não é indefinida. Tem prazo para vocês me virem. Tem prazo para vocês me ouvirem. E quando esse prazo chegar, eu volto para o Pai. E como vocês estão me rejeitando, vocês não podem ir até o Pai. Vocês não podem me encontrar lá no Pai. Vocês não podem subir até o céu. Vocês já tentaram fazer isso quando vocês construíram a torre. Vocês não vão chegar até o céu. Eu serei retirado, e serei retirado do pior momento, do pior modelo. Eu serei levado para uma cruz. Mas a cruz é a porta aberta para a nova morada dos crentes e para local inacessível para os incrédulos. Percebe que Jesus não está à mercê de acontecimento nenhum. Ele não está descendo o tobogã da vida infernal. Ele não está na montanha-russa descontrolada. Pelo contrário. Tudo está na direção dele. Tudo está nas mãos dele. A própria cruz não foi um acidente, era plano eterno. E se eu rejeito Cristo e sua cruz, eu não consigo entrar no céu. Sem a cruz não há eternidade. Sem a cruz não há relacionamento com a divindade. Jesus tinha um propósito claro. E eu e você devemos estar alinhados com esse propósito. E o ponto é, não podemos esperar ou perder a oportunidade de seguir a Cristo. Eu não posso deixar de confiar em Jesus. Ou eu confio nele e espero que ele me leve até o trono de Deus para uma audiência exclusiva. Ou eu o rejeito e ficarei às margens por toda a eternidade. A definição de inferno mais dolorosa para mim é uma definição muito antiga, com quase 1500 anos, que dizia que o inferno é um lugar onde Deus não pode ser encontrado. Pensa nisso. Onde o sumo bono não está. Onde o amor encarnado não pode ser encontrado, onde a justiça, a santidade, a bondade, a beleza, a verdade, a glória não pode ser visto. Por isso, pelo amor de Deus, não rejeita a oportunidade de seguir a Cristo hoje. Hoje, agora, é necessário que eu e você abracemos esse Cristo. Não espere, pelo amor de Deus, não espere até que seja tarde demais, confia hoje. E eu sei que eu estou falando para uma plateia de crentes na sua quase totalidade, eu sei, mas infelizmente eu e você deixamos de confiar em Cristo no nosso dia a dia, e eu e você precisamos voltar para Cristo, alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, e o procurar enquanto se pode achar, confiando nele hoje, entregando a nossa vida para Ele hoje, confiando a nossa eternidade para Ele. Porque chegará um tempo em que os homens o procurarão e não o acharão. E enquanto nós podemos encontrá-lo, chega de interpretação errada. Chega de dúvida, é Cristo, não é Cristo, é bom ou mal. Chega de colocar Deus para fora e Cristo junto. Chega de chutá-lo. Chega. Chega de questioná-lo, chega de duvidar dele, chega, cansa, percebe que cansa, dói na gente, cansa. Hoje é o dia da gente procurar e o achar. Hoje é o dia porque ele está aqui. E o que a gente fizer hoje vai durar para sempre. Os judeus ficam perplexos com a fala de Jesus. E eles ficam olhando e falando, vai sumir para onde esse bobo? O território é nosso, a gente tem vigia em tudo quanto é lugar, a gente tem espia, a gente tem guarda, a gente tem os romanos, a gente tem dinheiro. Para onde esse cara pensa que ele vai fugir?
Mal sabiam que aquilo que os fazia perplexos era exatamente aquilo que os deixava separados para toda a eternidade. Leia o versículo de número 35 e 36 aí na sua Bíblia, enquanto eu leio ele em voz alta. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? E percebe que aqui há um deboche tremendo, né? Para onde esse bobo pensa que vai? Vai se esconder aonde? Tolo, besta. Aí alguém pergunta: irá porventura para a dispersão entre os gregos? Vai fugir de Israel? Vai para a Europa? É para isso? Vai para os gregos, para os helênicos. Vai viver errante, um judeu perdido, expatriado. É isso que ele vai fazer? Essa perplexidade mostrava exatamente que eles estavam longe. Que significa: vocês vão me procurar e não vão me achar. A resposta dos judeus aqui expõe a cegueira espiritual do mundo. Não expõe a cegueira espiritual dos judeus, expõe a cegueira espiritual do mundo. E a cegueira espiritual volta nos erros da interpretação. Lembra lá no início? Somos seres interpretativos, interpretamos tudo de forma ambígua. A maioria das nossas interpretações é equivocadas, por causa do pecado, por causa da dureza, por causa de uma série de coisas. Os judeus estão conjecturando coisas terrenas. Bom, onde ele vai se esconder? Lógico que nós vamos achar. Nós vamos sair com farejadores. Nós vamos encontrá-lo. Os judeus estão olhando para Jesus e falando: para onde? Ou quem ele pensa que é? A ideia de perder Jesus é absurda. A ideia de que Jesus tem a vida eterna é absurda. A ideia de que Jesus é o caminho para chegarmos ao Pai é absurda para o homem comum. E Jesus Cristo mesmo disse, nós cantamos isso aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, não é vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Eles achavam que tinham acesso a Deus e mal percebiam que estavam se separando dele para todo sempre. Jesus não fala de ausência física, ele fala de separação eterna. E talvez aqui você vá embora e possa pensar que, hoje eu não quis, hoje eu não quero receber esse Jesus, hoje eu não quero a presença de Deus, hoje eu não quero, talvez amanhã. O que Jesus está falando não é de uma ausência provisória. Rejeitar Cristo hoje pode representar para nós a separação eterna. Por isso, meu irmão querido, joga a sua interpretação fora. Joga a sua incredulidade fora. Joga tudo fora hoje, nessa manhã, daquilo que te afasta da presença de Deus. Não entenda Deus como um enigma, como uma charada, mas entenda Deus com a fala solene de Cristo. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai que o enviou. E se livra da maior tragédia da humanidade. Qual é a maior tragédia da humanidade? A maior tragédia da humanidade é buscar Jesus tarde demais. O tempo da graça é hoje, meu irmão. O dia da salvação é hoje. E hoje não há limites para que eu e você nos rendamos a Jesus e confiemos nele. Hoje é o tempo. Hoje não é tarde demais. Procrastinar essa decisão é colocar a vida em risco, é colocar a vida em xeque. Hoje, vida e morte estão sendo apresentados na bandeja. E a minha última exortação, antes de concluir o meu sermão, que eu já estourei o meu tempo em 5 minutos, não deu certo ainda. Talvez semana que vem dê. Não espere que seja tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Se você não se entregou e não confia totalmente em Cristo, hoje é o dia para você confiar. Hoje é o dia para você se entregar. Hoje é o tempo
de Deus para a sua vida. Hoje é o dia para você se entregar de uma vez por todas. Hoje é o fim da neutralidade. Hoje é o fim da rejeição. Hoje é o fim da dúvida. Hoje é o fim de um relacionamento que não honra nem quem você é e muito menos quem é o seu Deus. Hoje, toda rejeição a Cristo deve entrar e ser jogada na latrina. Cristo não se encaixa nas suas expectativas, Cristo não se encaixa nos seus planos. Mude suas expectativas e os seus planos. Pois tudo tem seu tempo e sua hora nesse mundo. E nesse texto, ainda não havia chegado a hora de Cristo. Mas qual de nós tem propriedade para garantir o dia que chegará a nossa hora? Talvez hoje seja o último momento de ouvir Cristo. Talvez hoje seja a última oportunidade. O que eu tenho para dizer para vocês é que se a porta se fechar, de qual lado você estará? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de quem se submeteu ou do lado de quem rejeitou? O tempo é agora. A hora é hoje. Não sejamos como judeus. Abracemos a Cristo e abracemos a vida eterna. Nos 3 últimos sermões, Deus disse uma coisa para essa igreja. No 3º sermão, contando desse para trás, a fala do Senhor para essa igreja foi: não me pressiona. Ainda não é minha hora. No sermão passado, a fala de Deus para essa igreja foi: para de me julgar. Não julgueis como os homens fazem, é o que Jesus disse para nós. Terceiro recado de Deus para nós: confie em Cristo. E aqui, tomando o uso da primeira palavra, e me colocando como se fosse a voz de Cristo, pois de fato o pregador é vox Dei, sempre é. Confie em mim, diz o Senhor, para entregar toda a sua vida. Confie em Deus, meu irmão. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente sonha e do que a gente imagina. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu peço que haja salvação nesse lugar. Salva a vida, Senhor. Salva a vida de crentes que estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Salva a vida de descrentes que não reconhecem quem o Senhor é e quem é o seu Cristo. Salva a minha vida dessa incredulidade, dessa interpretação dúbia, de colocar Deus na última prateleira da minha vida, de julgar os tempos e as estações de acordo com as minhas próprias perspectivas e não entender que o tempo é de Deus, a hora é de Deus e só resta a mim confiar. Confiar de que Ele está preparando um lugar, confiar de que a vida e a abundância, confiar que o novo e vivo caminho foi aberto para que eu possa chegar até o trono de Deus, confiar que Jesus é a única coisa que eu preciso. Me ajuda, Deus, a confiar. Nos últimos tempos, eu já tentei te apressar, no meu desespero, já tentei dar corda no Senhor para que o Senhor trabalhasse mais rápido. E o Senhor olhou para mim e falou: para de me pressionar, filha. Quando as coisas não aconteceram do meu jeito, eu julguei o Senhor e disse que o Senhor não estava cuidando de mim, que talvez o Senhor tivesse até me abandonado e tivesse deixado de me amar. E o Senhor foi duro comigo no domingo passado e disse: para de me julgar, você não tem esse direito. E hoje o Senhor estende a mão para mim. É assim que eu vejo essa série desses 3 sermões. Eu vejo Deus estendendo a mão não só para mim, mas para um monte de gente nessa igreja. E dizendo: confia, filho. Dá o primeiro passo. Se entrega. Confia. Ó Deus.
que a começar por mim, haja salvação, transformação. Que a começar em mim, haja confiança. Que o Senhor brilhe na nossa vida, expulsando as trevas da nossa existência de uma vez por todas. Muito obrigado por esse sermão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por esse texto. Que baita texto. Como é bom falar da sua salvação. Deixa o nosso coração em terror, mas depois inunda a nossa alma com uma brisa suave, com um cheiro de paz e com perfume de vida eterna. Muito obrigado. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém.